Parece interessante, filho. Esse aqui parece ser interessante, mano. Tu é doido, filho. Epidemia zumbi? Aqui é a reunião de Yegs, aqui mesmo, meu compadre. Seja bem-vindo. Então só vamos, filho. Pô, isso aqui é animação, mano? Isso aqui já parece mais interessante, filho. Porra! Detetive Void. Pera, deixa eu ler aqui. As histórias desses objetos de estudo são baseadas no projeto coletivo de literatura de ficção científica, a Fundação SCP. Com fins exclusivos de entretenimento, essa série é uma fanfiction. Ficção por fãs e se dá no universo alternativo de Detetive Void. Muito bom, mano. Já achei incrível. A ciência moderna oficial está muito atrás das clandestinas, realizadas em sigilo pela Fundação. Por exemplo, o fenômeno da existência dos prions. A hipótese de existir as infecciosas proteínas dos prions só foi apresentada por cientistas em 1982. No entanto, os anômalos prions foram descobertos várias décadas antes no território da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aconteceu em 1959, a 150 quilômetros de Novosibirsk. O nome da localidade é confidencial. Eu lembro, eu já fui aí, pô. Provavelmente foi destruído. Já foi aí. A fim de encontrar o paciente zero, fui à Rússia e fui pesquisar sobre todos os casos estranhos que ocorreram nas proximidades de Novosibirsk no final dos anos 50. Como é amplamente sabido, muitos surtos de doenças não anômalas, mas perigosas, aconteceram durante a era soviética. Vários documentos foram tirados do sigilo após a dissolução da URSS, mas aqueles que se referiam a anomalias foram destruídos ou reescritos por serviços especiais, de modo que não levantassem suspeitas. Deixe-me citar um pequeno exemplo. Em uma área suburbana, um surto de raiva entre seres humanos é mencionado. Como essa doença tem uma taxa de letalidade de cerca de 100%, Caralho! todos os pacientes naturalmente morreram. Supostamente isso aconteceu devido ao insuficiente serviço de saúde pública. 14 pessoas morreram como resultado da infecção. O primeiro deles foi infectado por um cão raivoso. Depois disso, o homem mordeu 13 pessoas aleatórias. Não é à toa que esses documentos falsos dos arquivos de Novosibirsk foram abandonados, porque essa história parece absurda, mesmo para Pô, parece a voz do Lubão mesmo, vocês estão falando aí, parece mesmo, mano. leigos em medicina. Embora a raiva possa teoricamente ser transmitida de pessoa para pessoa, isso nunca aconteceu em todo o histórico de observações de transmissão. Os sintomas aumentam gradualmente e o paciente tem tempo para se isolar. E os serviços epidemiológicos locais definitivamente não permitiriam que um número tão grande de casos se espalhasse por uma pequena região, já que esses números para a raiva seriam simplesmente altíssimos. Na verdade, não era raiva, mas SCP-008, ou a peste zumbi. É causada por um aberrante prion, do qual falei no início do vídeo. O objeto é contagioso e sua letalidade é de 100%. Tô A peste vendo. zumbi não é transmitida por gotículas aéreas, mas a infecção é inevitável através de membranas mucosas e quaisquer fluidos corporais. E como tal, ela geralmente ocorre por meio da mordida de um portador SCP-008. Nada acontece nas primeiras horas após a mordida. E a pessoa pode até pensar que não foi realmente mordida por um zumbi e que o ocorrido tenha sido só um pesadelo. Então vai começar a não pensar direito. Oxi. Suas habilidades intelectuais vão diminuindo bruscamente. A evolução é acompanhada por alta febre e um estado parecido com gripe. 12 horas depois que a pessoa começar a apresentar essas deficiências mentais, ela inevitavelmente entrará em coma e afundará nos primeiros estágios da sua morte clínica. Nas 12 primeira hora, filho. As células da pessoa morrerão e o corpo parecerá pura gangrena. No entanto, os sortudos tecidos sobreviventes se tornarão mais resistentes a agentes externos. A capacidade de todos os glóbulos vermelhos de transportar oxigênio aumenta, fazendo o fluxo sanguíneo Deu alguém desacelerar. SCP Isso dará aí, posteriormente ao novo zumbi anormais força física e resistência. O sistema nervoso e o músculo esquelético permanecerão intactos por algum tempo e farão o infeliz atacar e infectar várias outras pessoas. Todo o processo pode durar décadas se o metabolismo desacelerar o suficiente sem parar completamente, permitindo que o zumbi permaneça condicionalmente vivo sem precisar de comida. A morte do sujeito não é adiantada se não houver para isso um grande esforço. A alta viscosidade do sangue dos zumbis impede que ele saia de feridas de quaisquer tamanhos ou origens. Seja uma bala que atravessou de fora a fora ou um braço cortado por um facão, Cabeça espantar ou cortada? de alguma forma afetar psicologicamente o indivíduo também não adianta. Eles não têm reflexos nem comportamentos instintivos. As funções motoras ficam prejudicadas e as habilidades mentais do sujeito são reduzidas a de uma ameba. O sujeito infectado não tem muita escolha quando se trata de atividades físicas.
Tudo que conseguem fazer é ficar de pé, andar, rastejar e morder todo mundo que encontram. Se você parece, cheira ou soa como uma pessoa viva, o zumbi, por todos os meios, se moverá na sua direção. Carai. E se ele conseguir te pegar, vai tentar morder sua carne. Para não virar comida e matar o zumbi, você tem que esmagar o crânio dele e destruir pelo menos 98% do seu cérebro. Essas criaturas são capazes de ficarem vivas mesmo com apenas 3% do cérebro. Caralho! Mas se uma pessoa de alguma forma se infectar, ela não sobrevive de nenhuma maneira. A área, num raio de 5 km do epicentro da infecção, é declarada como um local G2. A evacuação dessas zonas é estritamente proibida. Regiões com denúncia de surto da peste zumbi são imediatamente submetidas a processos de incineração e radiação. Portanto, todas as pessoas não infectadas morrem, seja por exposição à radiação ou por queimaduras de quarto grau. Até funcionar. A forma dos caras, mano. A forma de como os caras pegam e acaba, mano. Porra, muito bom, mano. Porra, muito foda. É radiação ou fogo, tá ligado? Do caralho. Os da fundação estão sujeitos ao extermínio se a integridade do complexo que tenha amostras da peste zumbi estiver comprometida. Os agentes que deixam o complexo geralmente são colocados em quarentena por pelo menos 4 meses. Como os anormais prions podem permanecer ativos fora do corpo por muito tempo, os agentes podem ser eliminados se houver a menor suspeita. Com base nisso, assumo que havia 1 ou 2 pessoas infectadas lá em Novosibirsk e não 14. O resto morreu pela incineração da área. Foi descoberto mais tarde que existe um remédio eficaz para essa doença. E o que mas é? Eficiente não é um bom adjetivo para ele por sua limitada produção. Estamos falando da panaceia, o anômalo SCP-500. São pílulas vermelhas que podem curar uma pessoa de qualquer doença existente. Carai! Dentro de 2 horas após ter tomado uma, o sujeito é curado de todas as doenças que tiver no momento. Porra! Mas há um problema. A última contagem foi de 47 pílulas mágicas. A fórmula química original não pôde ser reproduzida. Ah, então só tem 47, Experimentos né? sempre resultaram em pílulas vermelhas não funcionais, incapazes de curar nem mesmo um resfriado comum. Quando a fundação infectou intencionalmente 2 funcionários da classe D com a peste zumbi, mantiveram-nos vivos até o último estágio. Então, uma pílula vermelha SCP-500 foi dada para cada um deles. Os funcionários não só se recuperaram totalmente da peste zumbi, como também se livraram de todas as outras doenças Porra, crônicas. muito bom. Depois desse experimento, restaram 57 comprimidos. Outros 10 foram posteriormente utilizados em outros estudos. Guardada com segurança máxima, só será usada se diretores do Conselho A5 se infectarem. Normal, se eu tivesse né? uma pílula dessa, eu a deixaria na minha boca e só a engoliria depois de 48 horas para ela entrar no meu corpo. E então eu imediatamente me infectaria com a peste zumbi e registraria minha experiência até completamente perder minhas faculdades mentais. Caralho, doutor. Como isso ainda é impossível, a única coisa que resta é ir a um dos locais do G2 e observar os infectados pelo lado de fora. A julgar pelos documentos da Fundação, a maioria dessas zonas de quarentena fica na Rússia. A infraestrutura é destruída em lugares como esse para evitar vazamentos de informações, pois sem estradas nem internet, as pessoas doentes e qualquer informações sobre elas não vão conseguir sair da cidade. Presumo que poderia encontrar tais lugares analisando linhas intermunicipais de transporte. Rotas de ônibus e trens não passariam pelas áreas G2. O mesmo vale para serviços aéreos. Encontrei na Rússia várias dúzias de locais assim, embora só alguns sejam certos. Fui para a República Russa de Yakutia, já que esta região contém a maioria dos lugares que se encaixam no perfil G12. Aluguei um carro com tração nas 4 rodas e fui procurá-lo. A polícia me parou no meio de uma estrada deserta e coberta de neve e tentou descobrir para onde eu estava indo e por quê. Sem nenhum sinal no celular, eu não conseguia saber onde a estrada dava. Então, à distância, vi altas colunas de fumaça e uma chama fraca. Eu trouxe isso para a atenção dos policiais, mas eles rapidamente mudaram de assunto, murmurando algo ininteligível. Óbvio, minhas perguntas sobre o incêndio os deixaram inquietos. A polícia disse que eu estava absolutamente proibido de seguir naquela direção, dizendo que um estrangeiro poderia ser facilmente roubado ou até mesmo morto no meio do nada. Quando eu insisti que gostaria de seguir, eles finalmente falaram sobre o fogo no horizonte. A polícia disse que houvera um acidente em uma fábrica, provocando um incêndio e que toda a população local havia sido evacuada. Fui um pouco mais ousado e ofereci ajuda, citando minhas habilidades de primeiros socorros. Mas isso os irritou mais ainda. Disseram que iriam me prender se eu não fosse embora. Eu tive que dirigir alguns quilômetros e observar por meio de binóculos a uma distância segura. Estava muito difícil de enxergar. Eu só vi caminhões de bombeiros, só que eles não tinham mangueiras de água, mas lança-chamas. Obviamente, muitas pessoas morreram naquela ocasião, alguns pela peste zumbi, outros foram queimados vivos.
Para dar uma olhada mais de Caralho. perto, irei para outra região, onde não esteja tão frio e haja menos neve. Você já notou que, em alguns lugares do mundo, as estradas são interditadas? Sim. Você já esteve perto de uma área assim e testemunhou eventos estranhos? Não. Compartilhe suas observações nos comentários aqui embaixo e não deixe de curtir e se inscrever. Até breve! Mano, esse vídeo aqui foi muito bom, mano. Caralho! Esse canal é muito bom porque ele traz, tá ligado? As imagens. Caralho, ele se inclui no meio, tá ligado? Muito bom, mano. Caralho, esse maluco aqui é genial, mano. Deixa eu deixar o like aqui, mano. Achei muito foda, velho. Caralho. Leozinho gostou tanto que nem tentou refutar. Ah, não tem como refutar, mano. O cara tava no meio da guerra, tá ligado? O cara tava no meio da porra toda, então ele tem experiência pra isso, filho.